dia! Depois das celebrações de ontem, do café de número 300, nós estamos dando continuidade ao nosso Café com Fé e quero dizer da alegria de poder voltar a falar contigo e compartilharmos da palavra de Deus. Estamos estudando sobre os mandamentos do Novo Testamento, chamamos de mandamentos da mutualidade ou mandamentos recíprocos. E hoje eu quero ler um texto que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esse mandamento é um mandamento que nos ensina a não buscar vanglória e autoexaltação. E o propósito principal desse mandamento é evitar a competição no ambiente do reino de Deus. No ambiente do reino de Deus, nós somos movidos por cooperação. E quando a competição ocupa o lugar da cooperação, certamente isso causa muito prejuízo para a nossa vida, para a vida do reino, para a vida do nosso irmão. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus quando esse tipo de competição começou a acontecer e os prejuízos, porque a competição gera divisão no ambiente da igreja. Por exemplo, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, ele denuncia esse tipo de competição na igreja, quando a Bíblia diz que eles diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo diz: porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A glória não pertence a Paulo nem a Apolo, a glória pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo ele foi vítima desses maus comentários. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, também o verso 10, as pessoas falavam a respeito de Paulo assim: porque as suas cartas são graves e fortes, mas a presença corpórea é fraca e a sua palavra é desprezível. Isto é, Paulo ele tinha muita força com aquilo que ele escrevia, mas ele não tinha muita eloquência e ele era criticado por causa disso. E aí, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse perigo da competição no ambiente da igreja, no ambiente do reino. Ele diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, então estão sem entendimento. Porque não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós, porque não nos entendemos além do que convém, como se houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós através do Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida, diz o apóstolo Paulo. E aí ele continua falando sobre a necessidade de nós termos cuidado, porque essa ideia da gente se medir na tentativa de parecer melhor, parecer maior, isso traz muito prejuízo. E diz o texto da palavra de Deus, quando nós somos cobiçosos de vanglória, nós acabamos irritando uns aos outros. Então, querido, vença a tendência de sermos cobiçosos de vanglória, de estarmos acima do outro, de sermos reconhecidos acima do outro, porque o único que deve ser glorificado é Jesus. O nome de Jesus é que deve ser glorificado em todo o tempo. Vamos orar?
Ó Deus bendito, nosso Pai, nós vivemos num mundo competitivo e às vezes, ó Deus, essa competitividade da vida secular acaba influenciando os relacionamentos no ambiente do reino. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que não haja cobiça de vanglória no coração de nenhum de nós, para que, ó Deus, a gente não fique se comparando uns com os outros na tentativa de parecer melhor, maior, porque a glória, ela só deve ser dada a Jesus, o teu Filho amado. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a mantermos um coração humilde e a preferirmos a cooperação no lugar da competição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?